Para mim, o Coral Vivo ele é um realizador de sonhos. Ele transforma vidas e eu desejo também que isso tenha um efeito no ambiente marinho. Nos últimos anos da década de 1980, a Débora e eu passamos no concurso público e nos tornamos professores do Museu Nacional. Com isso, a gente se deu conta que a gente tinha algumas décadas para fazer um trabalho mais demorado, mais continuado. E então criamos uma linha de pesquisa de formação e renovação de comunidades de corais brasileiras. 10 anos depois, a gente tinha já muita informação acumulada, mas faltava fechar a ponte, né? Então, a gente já tinha uma interface muito grande com conservação, por colaborações com o Ministério do Meio Ambiente, criação de unidades de conservação, etc. E a gente então pensou que a gente podia tentar fechar o gap reproduzindo corais em cativeiro. Surgiu então o projeto Coral Vivo. Foi aí que nós decidimos sair um pouco do ambiente acadêmico e começar um diálogo mais direto com a sociedade, né? Passando todo esse conhecimento que a gente veio acumulando em décadas no Museu Nacional, né? Tanto para a questão das políticas públicas, como mostrar para a sociedade de uma maneira mais direta, com uma linguagem mais acessível, com produção de material de divulgação científica e tudo mais, mostrar para a sociedade a importância desses ambientes e por que a gente devia conservar esses ambientes. A partir daí, a gente trabalhou alguns anos, tivemos muito sucesso e quando acabou essa fase do Fundo Nacional do Meio Ambiente, a gente estava em busca de patrocínios para dar continuidade. E um amigo ligou dizendo, olha, abriu o edital Petrobras Ambiental. E a gente imediatamente sentou, escreveu um projeto e entre 800 e tantos candidatos, nós fomos um dos cerca de 30 que ganharam. Então a gente olhou o mapa do Brasil e a gente preferiu Porto Seguro. Porto Seguro a gente chama de que é a porta de entrada para Abrolhos, porque em termos biogeográficos é muito, muito parecido com Abrolhos. A gente já imaginava que esse projeto poderia vir a crescer muito. E Porto Seguro, o Brasil inteiro olha para ele. Nesse momento, Porto Seguro deve ter entre 1,5 milhão e 2 milhões de turistas por ano, a região toda, né? E esse pessoal volta para casa, então qualquer mensagem que eles pegassem lá iria ser disseminada pelo Brasil todo. Daí, Porto Seguro é a nossa casa. Para o Ecopark, né, que nos ajuda muito, nos apoia, nosso co-patrocinador, e nos ofereceu um espaço maravilhoso à beira-mar, para que a gente pudesse colocar uns viveiros, né, que a gente chama, uns tanques com os corais. O Ecopark tem toda uma parte de visitação bastante intensa e as pessoas que estavam no parque aquático se divertindo, de repente passavam por aquela área do parque e viam aquele movimento, né? E aquele tanque, o que as pessoas estão olhando ali, né? Com visor e tirando foto. Então começavam a se aproximar e perguntar, mas o que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão vendo aí? A gente começou a ver que aquilo era uma ferramenta muito interessante já da sensibilização. Não só era um local onde a gente mantinha os organismos que a gente fazia pesquisa, mas que a gente poderia usar aquilo também para ajudar a divulgar, né, a importância dos recifes e tudo mais. A partir dali, a gente começou, além dos viveiros, a fazer uma trilha de banners explicativos, mostrando onde estão os recifes no Brasil e uma série de outros temas, assim como também fomos ampliando os espaços. Então, hoje, por exemplo, a gente conta no Ecopark com um recife digital, né, que são hologramas, é uma instalação digital onde o visitante pode ver como um recife se forma, né, a diversidade de um recife brasileiro.
papel de tudo isso é para mostrar que o coral é um animal, cresce, se alimenta, se reproduz, morre. Tem os impactos que acontecem, que muitos impactos o homem é responsável e pode repensar, né, a sua atitude para diminuir isso. Apesar do sul da Bahia ser a área de maior biodiversidade marinha, nós nos expandimos para Pernambuco, por exemplo, em especial na região de Pojuca, né, que é mais ao sul, onde tem Porto de Galinhas e outras regiões de ambientes coralíneos. E lá o nosso foco é na área do conhecimento, da pesquisa, do monitoramento ambiental. E também trabalhamos com o público com uma exposição, que é a exposição Recife Mar, para o público em geral conhecer, né, sobre os recifes de coral. E Abrolhos, que é uma região muito relevante, né, a gente também está trabalhando com monitoramentos ambientais, né, na linha do conhecimento. E também a área de sensibilização com educadores, né, com o público em geral, mostras de corais, de exposições, mostras de filmes também. Nos expandimos para o Rio de Janeiro, onde a nossa atuação é dentro do grupo da Redágua, né, que é a rede de projetos patrocinados dentro da Baía de Guanabara. Então lá a nossa atuação é voltada para a educação, voltada para as publicações que temos feito e a rede de educação tem adotado, né? Então as escolas públicas têm adotado. E estamos também em São Paulo, onde estamos focando na linha de pesquisa, dos monitoramentos ambientais e do reconhecimento dos ambientes coralinos. Quando a gente conversa com o público, a maneira de sensibilizá-los ou a maneira de conscientizar até sobre o nosso papel como sociedade no ambiente coralino vem da pesquisa, né? Então, para onde podemos caminhar para minimizar os impactos que o homem está produzindo no meio ambiente, né? Então, esse resultado vem da pesquisa. Assim como a política pública, né? Desenvolver ferramentas de política pública tem a base da pesquisa. Então, ela é a fonte do Coral Vivo, ela é a base onde a gente traz aí diversos outros trabalhos. A nossa rede de pesquisas, a gente tem muito orgulho dela também. A gente tem hoje uma rede composta por 31 pesquisadores de 14 universidades diferentes, brasileiras e estrangeiras, e temos quase 100 alunos de pós-graduação envolvidos nesses trabalhos todos. Nossa rede já produziu 72 artigos científicos, 2 livros e 48 teses, dissertações ou monografias. Então é uma rede bastante produtiva, ela atua em várias linhas de pesquisa diferentes, nas mudanças climáticas, poluição e contaminação, especialmente importante num contexto de rompimento de barragens. Trabalhamos com biodiversidade, descrição de ambientes recifais pouco conhecidos no Brasil, como é o caso do Royal Charlotte, né? Entre várias outras coisas. A geologia, a química, a biologia do Recife como um todo. É uma rede muito integrada e interdisciplinar também. Apenas 100 km ao norte do Banco dos Abrolhos tem um outro alargamento, um pouco menor, é verdade, mas que tem e chama-se Banco Royal Charlotte. E o Royal Charlotte era totalmente desconhecido pela ciência, né? Que tipo de ambiente que lá havia. E o Coral Vivo resolveu embarcar e encarar essa missão. Lá tem bancos de rodolitos, recifes de corais, florestas de macroalgas, né? Isso foi o que a primeira expedição investigou. Depois a gente fez uma segunda, que foi super interessante, que mostrou que em partes mais profundas do Royal Charlotte você tem canais afogados, rios afogados, e na borda desses rios tem recifes de corais maravilhosos, com cobertura de coral, né, com quantidade de coral raríssima, talvez até inédita para o Brasil. O branqueamento é a principal ameaça que os recifes de corais enfrentam hoje. É consequência do aquecimento global. Então os corais eles vivem no oceano em parceria com microalgas que vivem dentro de suas células. Quando esquenta, essas microalgas deixam o tecido do coral. E aí o tecido dele fica transparente e você consegue ver o esqueleto por debaixo desse tecido, é o nome de branqueamento. O problema é que nessas condições o coral está muito debilitado e normalmente muita mortalidade ocorre associada ao branqueamento. A gente montou um programa de monitoramento de branqueamento que se estende por quase 3.000 quilômetros, né? A gente vê recifes verdadeiros, recifes rochosos, recifes de arenito, de todas as naturezas, tendo uma resposta muito heterogênea às mudanças climáticas. Então isso dá um poder de afirmação para a gente de como o Brasil como um todo, como o Atlântico Sul como um todo respondeu ao branqueamento, muito grande. Justamente por conta dessa extensão, ele é, do ponto de vista contínuo, o maior monitoramento de branqueamento do planeta.
RIFCHEC Brasil! RIFCHEC, ele propõe um método que seria passível de ser realizado não apenas por pesquisadores, mas por mergulhadores amadores, né, por pessoas que não necessariamente são profissionais da área. Hoje a gente trabalha ele mais até como uma ação de sensibilização do que como uma ação de pesquisa em si. Então isso envolve a formação de jovens, de comunidades indígenas ou comunidade de pescadores. Então todos os anos a gente capacita algumas pessoas para fazerem o RIFCHEC junto com a gente, né? Aprender a identificar um grupo de peixes, um grupo de algas, os corais, e isso realmente é muito gratificante e apresenta, né, para essas comunidades, para esses jovens, fazem eles olharem para o ambiente onde eles cresceram, onde eles já conhecem, mas de uma forma diferenciada, né, de uma forma nova. O Coral Vivo estimula que os jovens se engajem, e a gente tem um coletivo jovem que a gente chamou de Mucamucaú, que é encontrar e reencontrar, né, que vem do Pataxó. E essas pessoas, então, têm encontros anuais, encontros semestrais, inclusive, em que eles tratam diferentes assuntos voltados pela pauta ambiental e principalmente o ambiente marinho, os recifes de coral. E é importante que eles estejam engajados, né, que eles estejam envolvidos com a política ambiental, que sejam lideranças, né, nas regiões do Brasil, nas regiões litorâneas, que possam abraçar as causas do oceano. Temos o PROEX, que é o Programa de Extensão Universitária, para jovens universitários de todo o Brasil se inscrever. É um programa muito disputado, né? Tem muitos jovens que se interessam por esse programa. E eles têm uma verdadeira experiência dentro do Coral Vivo, em que eles ficam 23 dias acompanhando os sucessos, as dificuldades do projeto, como uma ONG de conservação marinha trabalha, fazem saídas de mar, acompanham pesquisadores, ajudam na manutenção dos corais, né, na manutenção dos espaços, recebem os turistas, recebem escolas, vão para reuniões de conselhos do meio ambiente, né, então atuam nessa área da gestão da política pública também. E a gente vê que essa experiência é um marco na vida desses jovens, né? Ela é totalmente transformadora, porque a partir daí esse jovem abre os olhos para a carreira em si, né? Se ele quer fazer um mestrado na área, se ele quer seguir outra linha, para ele se envolver no município, os problemas do município dele, voltado para a área ambiental. O Coral Vivo também tem um papel fundamental na educação ambiental. Ao longo desses 20 anos, foram milhares de pessoas envolvidas em ações de educação ambiental e de sensibilização. E hoje, uma vez crianças, agora adultos, nós temos muitas pessoas formadas em biologia, ambientalistas, trabalhando nos coletivos jovens, novos pesquisadores que o projeto formou, agora produzindo pesquisas no Brasil. A gente tem um programa que é o Recrutinha, já que o coral, quando ele é filhote, a gente chama de recruta. Então as crianças também são os recrutinhos. E a gente investe em aproximar as crianças do ambiente marinho. Então fazer saídas de campo para o manguezal, conhecer a feira de peixe, né, o mercado de pescado, conhecer a praia, as falésias, a restinga, então os ambientes onde elas vivem. Com o público jovem, a gente tem dentro das escolas professores que atuam com o Coral Vivo através de projetos pedagógicos, e a gente tem o programa do Turismo Azul, que é voltado para as pessoas que trabalham na área do turismo, né? Guias de turismo, mergulhadores, vendedores de pacotes de turismo, então todos escuneiros, marinheiros. É um programa para que essas pessoas se formem para a conduta consciente nos ambientes coralinos, né? Que tenham mais consciência, que tragam essa consciência para o turista que vai mergulhar, né? Para o visitante. Hoje o projeto ele participa de 8 conselhos, né, gestores, e sem dúvida nenhuma é um ambiente muito importante de atuação, né? É onde a gente consegue fazer essa ponte, né, das informações que a gente levanta, das contribuições da ciência, da pesquisa, não só do que a gente faz, mas de outros ambientes, levar isso para um ambiente onde se discute gestão de território. Temos publicações para o público da ciência, né, público acadêmico, então publicações científicas, já traduzimos obras relevantes aqui para o Brasil, já compilamos artigos científicos da área do Atlântico Sul e aqui dos recifes de coral que ocorrem no Brasil.
E agora a gente tem se especializado em publicações para o público infantil. As crianças, ao lerem sobre organismos, animais que são nativos do Brasil e não sobre outros que possivelmente elas só vão ver num zoológico, é uma chavinha, né, que vira, assim, é a forma que a gente vê dessas crianças se integrarem ao ambiente. O Coral Vivo desenvolveu ao longo desses anos uma série chamada Amar o Mar, por exemplo, que é uma série que traz as belezas do fundo do mar, né? Uma forma de aproximar as pessoas, já que a maioria das pessoas não mergulha e não vai ter proximidade, né, com esse ambiente de forma física. Então, através de uma produção audiovisual, a gente conseguiu trazer essa sensibilidade e trazer ao alcance das pessoas o mar e as belezas, né, do mar, as pessoas que vivem e que convivem com o oceano. Então, é mais um exemplo dessa ferramenta, é mais um exemplo de uma forma da gente alcançar e tocar o coração das pessoas com relação ao oceano. Você ouviu, Cauê? Alguém atacou uma família de corais e os ovos do sargentinho. E coral lá tem família? Não viaja, Cora. A gente tem uma outra série que é Cora e os Corais, que é uma série infantil, em que é sobre uma menina indígena que mergulha e que conversa com os organismos marinhos e com os corais. Então, é um produto nacional de espécies que ocorrem aqui no Brasil e totalmente acessível para as crianças. Então, a gente percebe essa mudança, né, de relação com o oceano. E o que a gente quer trazer de tudo isso? A gente deseja que as pessoas criem uma conexão com o mar, né? Que elas reconheçam esse ambiente como a sua casa. A gente tem a intenção de se envolver com as pessoas, né? Com o público, com as pessoas que vivem na região. Então, os nossos funcionários, na medida do possível, são da região do entorno, são pescadores, tem pessoas indígenas, né? Das unidades de conservação do entorno. E até as pessoas que se envolvem com o Coral Vivo, que se formam, que participam das nossas formações, dos nossos cursos, dos nossos eventos, né? Então a intenção é que essas pessoas também sejam formadores de opinião e que levem a mensagem da conservação marinha. A gente consegue, por exemplo, direcionar pesquisas voltadas para atender uma demanda social assim de forma mais direta, né? E muitas vezes, inclusive, envolver essas comunidades na própria pesquisa. Foi o caso por exemplo, da Praia do Espelho, né? A comunidade entrou em contato com a gente, preocupada com o pisoteio dos recifes, né, que ocorre na praia, e com as embarcações, o tráfico de embarcações, e a gente desenvolveu junto com eles uma pesquisa para mostrar o que tinha ali, a importância do que tinha ali, e junto com eles, com a Marinha, né, com o ICMBio, todo mundo trabalhar numa proposta de uso do local. E recentemente, inclusive, a Prefeitura elaborou um decreto onde tudo aquilo que foi proposto, tudo aquilo que foi discutido, virou uma lei. O Coral Vivo também tem um impacto positivo, uma atuação muito grande com as comunidades, esse olhar muito próximo para as comunidades que usam os ambientes coralinos para sua subsistência. Isso está diretamente alinhado com a atuação do investimento socioambiental da Petrobras, em que a gente preconiza gerar um impacto positivo para as comunidades onde a gente atua, para o nosso entorno. A gente preconiza em atuar em conservação marinha, ao mesmo tempo em que essa conservação gere benefícios para as pessoas. E o projeto Coral Vivo está muito conectado com isso. Por mais que os recifes estejam sofrendo muito com o aumento dos impactos humanos, eu sinceramente acredito que as nossas atitudes, desde o começo do Coral Vivo até agora, fizeram o bem para esses ambientes. Esses ambientes estão um pouco mais saudáveis do que eles poderiam estar por conta das práticas de conservação, por conta das informações que a pesquisa gerou para subsidiar o manejo de conservação desses ambientes. Então o Coral Vivo fez o bem. Olha, eu diria 3 palavras: proteção, ética e esperança. O projeto Coral Vivo sozinho não faz nada. O que faz as coisas acontecerem são pessoas, né? As instituições sem as pessoas não valem nada. Então, assim, parcerias para todos os lados. Todo mundo que quiser trabalhar junto, o Coral Vivo está aberto.